Léo, professor de Física do Poliedro. E nessa aula nós vamos discutir o eletromagnetismo. O eletromagnetismo pode ser dividido em duas partes em termos de organização e estudo. A primeira parte vinculado à magnetostática, ou seja, o estudo dos ímãs naturais, dos ímãs não vinculados a campos magnéticos induzidos por fluxo de cargas, ou seja, ímãs que não são criados pela corrente elétrica, ok? Eu coloco aqui, como exemplo, alguns minerais, alguns fragmentos de rocha ricos em dois minerais magnéticos, a hematita e a magnetita. O termo ímã, inclusive, remete, segundo os registros, a observações feitas por povos onde hoje é a China, e andando por campos, esses povos observaram que algumas rochas tinham a característica ou a capacidade de atrair outras rochas. Daí o termo no francês aimant, representando pedra amante. Para nós, ímã. Ou seja, ímãs são elementos que apresentam campos magnéticos. Como representá-los? Um ímã é representado ou apresenta dois polos. Diferentemente da eletricidade, onde nós caracterizamos as cargas elétricas como positiva ou negativa, os polos magnéticos dos ímãs são chamados de polo sul e polo norte. Agora, uma questão importante sobre os ímãs é basicamente o seguinte: se nós quebrarmos um ímã ao meio, nós conseguimos separar os polos norte e sul? A resposta é não. Isso não é possível. Essa pergunta foi uma pergunta muito aguda, muito feita pelos cientistas que começaram a estudar esses elementos. As respostas, evidentemente, foram vinculadas ou estiveram vinculadas à estrutura da matéria. O primeiro cientista a tecer algum comentário que explicava essa característica foi Ampère, um cientista já citado em termos de unidade de medida de corrente, que disse o seguinte: o comportamento magnético de um ímã pode ser entendido como uma composição de pequenos ímãs constituídos pela estrutura da matéria dos corpos. E quando esses pequenos ímãs, chamados de domínios magnéticos, estão alinhados, um polo magnético, ou melhor, dois polos magnéticos aparecem e o campo magnético é estabelecido. Agora, esses ímãs, segundo o modelo de Ampère, foram representados por setas. Por quê? Quebrando esse ímã ao meio, o que nós teríamos, pessoal? Um pedaço onde as pontas da seta ainda mostram um norte e a base das setas ainda mostra um sul. Ou seja, somente desalinhando os domínios magnéticos de um ímã, nós fazemos com que o mesmo perca as suas características magnéticas. Existem alguns pontos ou alguns métodos para a gente fazer isso. Talvez o mais interessante ou mais simples seja o aquecimento. Aqui eu lembro o ponto Curie, obviamente desenvolvida a teoria por Madame Curie, que percebeu que cada material apresenta um ponto de desmagnetização, ok? Ou seja, ímãs são compostos por dipolos magnéticos, campos magnéticos são gerados, os polos não podem ser separados, o que dá a inexistência do monopolo magnético.
Ok? Muito bem. Eu lembro aqui a existência de campo magnético no planeta, ou seja, o grande ímã é o próprio planeta. O campo magnético gerado, inclusive, nos é muito importante porque serve de escudo em relação à incidência de radiação solar, evidentemente proporcionando um clima, né, agradável que permita o desenvolvimento da vida. Ok? Muito bem. Dando um pequeno salto no tempo, a gente encontra 1830, Ørsted, Franz Ørsted, cientista alemão que desenvolvia estudos de magnetismo, ou seja, trabalhando com bússolas, ele percebeu que a corrente elétrica pode gerar campos magnéticos induzidos, como representado na figura. Ou seja, a corrente elétrica passando no plano da lousa leva ao surgimento de um campo de indução eletromagnética circular que sairia pelo plano da lousa, nesse caso, e entraria no plano da lousa em virtude da corrente estabelecida dessa forma. Como representar? Bolinha e ponto, a ponta de uma seta saindo do plano da lousa. Bolinha e X, a base de uma seta ou flecha entrando no plano da lousa. Pela regra da mão direita, o dedão simboliza a corrente e o fluxo ou campo magnético é representado pelos outros dedos. Ou seja, nesse caso, fica claro que o campo sai por cima do plano da lousa e entra pela parte de baixo. Ok? Evidentemente, a partir desta descoberta, Ampère, Biot-Savart, Faraday desenvolveram novas teorias que culminaram, entre outras coisas, na geração de eletricidade nas usinas hidrelétricas, pelo princípio da indução eletromagnética. Coloco aqui alguns exemplos de incidência muito úteis. Fios, espiras, circulares ou não. Lembro que nas turbinas existem essas espiras que, ao girar, proporcionam a eletricidade ou a transformação. Bobinas e solenoides, altamente empregados em sistemas de automação, controle de automação na indústria em geral. Ok? Obrigado pela atenção. Um abraço.